Hoje chegamos ao fim de uma longa jornada de exposições em Romanos. E para o desfecho, nos cabe hoje a reflexão sobre aquilo que é o fechamento da carta, aquilo que, em geral, caracteriza o desfecho de uma epístola, que são as saudações finais. E há quem diga que nas saudações finais não haja nada que seja assim tão interessante aprender com aquilo que Paulo há tanto nos ensinou de Romanos 1 a 15. Isso não poderia ser verdade justamente porque se trata, em primeiro lugar, da palavra de Deus, em segundo lugar, porque se trata exatamente de Paulo. Paulo surpreende o tempo todo e nos ensina, mesmo na saudação final. E é isso que a gente gostaria de meditar nessa noite. Para isso, convido a todos a lerem a Sagrada Escritura a partir do versículo 1 do capítulo 16. Diz assim a palavra de Deus: Recomendo-vos nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia, para que a recebais no Senhor de modo digno dos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que necessitar, pois ela tem sido o amparo de muitos, inclusive de mim. Cumprimentai Prisca e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais arriscaram a própria vida por mim. Não só eu lhes agradeço isso, mas também todas as igrejas dos gentios. Cumprimentai também a igreja que está na casa deles. Cumprimentai Epêneto, meu amado, o primeiro fruto da Ásia para Cristo. Cumprimentai Maria, que trabalhou muito por vós. Cumprimentai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais se destacam entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Cumprimentai Ampliato, meu amado no Senhor. Cumprimentai Urbano, nosso cooperador em Cristo. Estaques, meu amado. Cumprimentai Apeles, aprovado em Cristo. Cumprimentai os da família de Aristóbulo. Cumprimentai Herodião, meu parente. Cumprimentai os da família de Narciso, que estão no Senhor. Cumprimentai Trifena e Trifosa, que trabalham no Senhor. Cumprimentai a amada Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Cumprimentai Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido minha mãe também. Cumprimentai Asíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Cumprimentai Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que estão com eles. Cumprimentai-vos uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos cumprimentam. Irmãos, exorto-vos que tenhais cuidado com os que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que aprendestes. Afastai-vos deles, porque eles não servem a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios interesses, e enganam o coração dos inocentes com palavras doces e lisonjas. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, portanto alegro-me em vós e quero que sejais sábios em relação ao bem, mas puros em relação ao mal. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jasão e Sosípatro, meus parentes, vos cumprimentam. Eu, Tércio, que redigi esta carta, vos cumprimento no Senhor. Cumprimenta-vos Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Cumprimentam-vos Erasto, tesoureiro da cidade, também irmão, Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos antigos, mas agora manifesto e dado a conhecer a todas as nações, por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para conduzi-las à obediência da fé, ao único Deus sábio, seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Oremos. Senhor Deus,
Obrigado por tua santa palavra, porque ela nos fala que a tua igreja é solidificada em relacionamentos. A sua igreja, ela é solidificada quanto mais nos preocupamos uns com os outros do que com as estruturas que comportam uns e os outros. Ajude-nos a sermos uma igreja que se preocupa uns com os outros. Fortalece os nossos laços, Senhor, e nos livra, Senhor, dos falsos ensinos que não agradam o Senhor e não glorificam o teu nome. Nos ajude a fazer a tua obra em cooperação uns com os outros, para que a gente possa ver o que o Evangelho faz ao confirmar todos os dias aquilo que desde o início da nossa caminhada o Senhor tem feito, nos salvado pela graça de Cristo Jesus. Assim nós oramos, em nome de Cristo. Amém. Eu não sei você, mas eu gosto muito de mistérios, principalmente literatura, filme, qualquer outra, digamos assim, expressão do pensamento e da narrativa dos seres humanos. É legal você pegar uma peça ou pegar um romance ou assistir um filme e que começa ali com uma grande incógnita, uma grande questão, e você, puxa, e agora? Como é que isso vai se resolver? Como é que essa trama que foi agora colocada diante da gente, ela vai encontrar uma solução? Qual vai ser a solução para esse grande mistério? Então a gente parece ser fisgado por mistérios, e a gente parece ficar o tempo todo animado por mistérios, mas de repente o filme acaba, a novela acaba, o livro acaba, o mistério é revelado, e então a gente apazigua, a gente não tem mais aquela sensação de e agora? O que vem depois? E depois? O mistério revelado simplesmente põe um fim, põe um desfecho, põe um ponto final. E então parece que a gente fica apaziguado e a gente diz, puxa, que história maravilhosa. Será que hoje, quando vamos nos debruçar sobre o mistério glorioso revelado de Deus em Cristo Jesus, vamos refletir sobre essa experiência do ponto final? Aquele ponto final que faz a gente apaziguar e dizer assim, puxa, que história, senhores e senhoras. Que coisa gloriosa, que história incrível. E simplesmente apaziguar então a partir de agora nossas almas diante desse grande mistério revelado. Peço que você aguarde até o final da nossa exposição de hoje. Em primeiro lugar, para a gente poder entender que mistério é esse revelado por Deus e que nos convoca à suspensão e, ao mesmo tempo, aquela emoção que nos faz aguardar o desfecho final, para a gente entender tudo isso, eu queria, em primeiro lugar, analisar esse texto que nós acabamos de ler. É um texto que, num primeiro momento, ele parece não nos dizer tantas coisas assim importantes. Haja vista tudo aquilo que a gente viu em Romanos, não é? Todos os textos que nós atravessamos, passagens que nós lemos aqui, de tirar o fôlego, de fazer a gente sair daqui pensando, de fazer a gente sair daqui chorando, às vezes de raiva da nossa humanidade pecadora, mas ao mesmo tempo saindo daqui esperançoso pela graça de Deus derramada em Cristo Jesus, que acolhe pecadores como nós. Mas o que dizer dessa passagem? O que ela tem de tão preciosa a nos comunicar hoje da parte de Deus? Para a gente entender isso, eu gostaria que você observasse a estrutura dessa passagem que nós vamos ler em duas partes. A primeira parte vai do versículo 1 até o versículo de número 20. A segunda parte, do versículo 21 ao versículo de número 27. Como essas duas partes estão apresentadas por Paulo? Da seguinte maneira, uma saudação e uma exortação, primeira parte. Segunda parte, outra saudação e doxologia. Então ele apresenta em duas partes, duas saudações. Uma primeira saudação que leva ele exatamente à exortação, e por isso essas duas partes estão relacionadas neste primeiro momento. E no segundo momento, uma nova série de saudações, mas estas saudações conduzindo sim ao final, ao grande final, que é a doxologia, que é o momento em que Paulo glorifica a Deus pela obra realizada em Cristo Jesus. Para a gente poder analisar agora essas duas partes,
Comecemos então com a primeira delas, dedicada a analisar a saudação de Paulo e a seguinte exortação que ele faz à igreja. Comecemos em primeiro lugar com os versículos 1 a 16. Os versículos 1 a 16 apresentam a saudação do próprio Paulo. Ele, Paulo, está agora cumprimentando os membros da igreja de Roma. A pergunta é como Paulo inicia a sua saudação. Os 2 primeiros versículos são bastante curiosos. Paulo começa a sua saudação não sem antes abrir com uma recomendação. 2 versículos que recomendam uma irmã e serva. Preste atenção nesses dois termos que Paulo usa. Uma irmã e uma serva, chamada Febe, possivelmente uma empresária, ou bem-sucedida, ou que tenha de alguma forma herdado a fortuna, provavelmente de seu marido ou de sua família. Não sabemos ao certo de onde vem a sua, digamos assim, a sua fortuna, mas sabemos que se trata de uma mulher bem-sucedida, de uma mulher que tem amparado, tem ajudado cristãos ao redor do contexto em que ela vive, ela tem apoiado cristãos, ela tem cuidado de cristãos, e mais do que isso, ela tem apoiado e cuidado, inclusive, do apóstolo Paulo. Nós não podemos começar a análise desse texto sem antes não nos preocuparmos, em primeiro lugar, com o fato de que ele começa não se dirigindo aos presbíteros da igreja. Ele não fala dos presbíteros da igreja, sequer cumprimenta os presbíteros da igreja de Roma. Eles não seriam importantes? Eles não seriam relevantes? Sabemos todos nós da relevância que os presbíteros têm, inclusive no ensino que Paulo vai fazer da igreja. A gente vê momentos, por exemplo, em Atos, que são gloriosos, quando os presbíteros de Éfeso vão se encontrar com Paulo, e ali eles vão se despedir de Paulo. A gente vê como aqueles presbíteros em pranto se despedem de Paulo, e como Paulo cuida dos presbíteros da igreja. A relação de Paulo com os presbíteros das mais diversas igrejas é uma relação extremamente amorosa, extremamente fecunda, extremamente carregada de ensino e de padrão. Então Paulo, ele tinha uma relação muito forte com os presbíteros da igreja, mas é curioso que sequer eles são mencionados nessa carta, nos seus cumprimentos finais. Sequer ele recomenda a essa igreja de Roma algum presbítero que está com ele. Ele poderia mandar um dos seus cooperadores. Ele poderia enviar para Roma exatamente um daqueles que tem acompanhado a Paulo, que tem aprendido com aqueles que talvez vão se tornar presbíteros ou já são presbíteros, ou aqueles que já são missionários, mas não, Paulo resolveu entregar a epístola de Romanos aos romanos nas mãos de uma empresária, nas mãos de uma mulher extremamente dedicada, de uma mulher que mostrava o seu empenho pela igreja, que se dedicava pela igreja, não só cuidando de pessoas da igreja, mas do próprio Paulo, com a missão de entregar aquela epístola à igreja em Roma. Há quem diga que Febe tinha negócios para fazer em Roma, e que ela está aproveitando a oportunidade não só de entregar a epístola à igreja em Roma, mas ela está ali também para realizar uma série de outras coisas que são necessárias. Por que a gente chega a essas conclusões todas? Se você prestou atenção na recomendação de Paulo, você já sabe, em primeiro lugar, quando ele começa a recomendação, ele em primeiro lugar a chama de irmã. Em primeiro lugar, ele tem a consciência de mostrar o quanto ela é querida por ele. Em segundo lugar, ele a chama de serva, a palavra aí é diaconisa. Daí alguns irmãos entenderem que aqui se trata de um exemplo, digamos, daquilo que seria a diaconisa, o ministério diaconal como ofício dentro da igreja, no contexto ali dessa passagem de Paulo. Apesar de nós entendermos que é possível, inclusive, essa interpretação, parece que Paulo está mais interessado aqui
em chamá-la de diaconisa, no sentido mais amplo do que no sentido estrito. Isso vai acontecer quando ele vai falar também dos apóstolos. Ele vai falar no sentido mais amplo, daqueles que são missionários, do que aquele que seria o apóstolo enquanto um ofício. Então, o que Paulo, em primeiro lugar, quer chamar a atenção? De que se trata de uma irmã querida e de uma irmã que tem servido a igreja de uma maneira muito especial e de uma maneira em que a igreja não poderia não reconhecer. A igreja tem que reconhecer, portanto, a obra que Febe tem realizado no meio da igreja de Cristo. E aí, o que Paulo faz? Ele recomenda duas coisas a essa igreja. Primeiro, versículo 2, que eles sejam fraternos com ela, que eles recebam Febe com fraternidade, que recebam ela no Senhor, não recebam ela como uma pessoa comum, mas recebam ela como uma cristã, como uma filha da aliança de Deus, como aquela que foi chamada por Deus, eleita por Deus e que, portanto, faz parte da igreja de Cristo Jesus. Então, que eles recebam Febe com fraternidade, com amor. Não somente isso, o versículo 2 também chama atenção para o fato de que eles devem ajudá-la em qualquer coisa que necessitar. Ou seja, ela estava indo para Roma, precisava fazer algumas coisas, era da ordem da necessidade. E Paulo está pedindo que a igreja em Roma ajude esta, que tem ajudado tantos irmãos ao longo da caminhada, inclusive o apóstolo Paulo. Então, o motivo pelo qual Paulo pede que Febe seja recebida com carinho e que eles ajudem Febe no que ela necessitar, para que ela não incorra em situações difíceis quando ela estiver para Roma. O motivo é exatamente a da parte B do versículo 2, pois ela tem sido amparo de muitos, inclusive de mim. Eu acho que Febe está aqui e eu quero me dirigir em especial às mulheres desta igreja para dizer o quanto as mulheres têm o seu papel e o seu lugar no serviço do Senhor na igreja e são fundamentais para a igreja. O curioso é que o reconhecimento do trabalho importante que Febe estava realizando não se deu porque ela ocupava um ofício, como por exemplo de presbítero. Não. Paulo está mostrando para aquela igreja aquilo que seria comum, aquilo que se esperaria, não só de homens, mas também de mulheres. E aqui é o nosso pasmo, né? Quando Paulo está recomendando Febe, você não ia ver na igreja em Roma as pessoas assim, uau, Paulo acabou de recomendar uma mulher para servir, até que enfim as mulheres podem fazer alguma coisa na igreja. Quem fica desesperado somos nós, você e eu que somos preconceituosos, que não conseguimos enxergar um lugar para servir a Deus que não seja aqui, em cima desse púlpito. Quem foi que disse que o único lugar de servir a Deus é ocupando este lugar de onde estou falando hoje aqui? A igreja, e engraçado, o ministério de Jesus foi abençoado por mulheres também empresárias. E incrível como o ministério de Jesus, ele vem acompanhado também do trabalho e do serviço das mulheres. Obviamente que quando a gente lê um texto como esse, ele nos desafia, porque hoje nós nos perguntamos qual é o lugar, qual é a maneira em que as mulheres poderiam servir na igreja, uma vez em que o ofício presbiteral é um ofício estritamente masculino. Então, às vezes a pergunta seria, onde a mulher poderia servir? Porque se ela não pode servir como presbítero, então ela não pode servir mais nada na igreja? Claro que não! Paulo está aqui mostrando para a gente o exato oposto disso. Está mostrando o quanto uma mulher como Febe, que estava longe de ser uma mulher comum da sua época, que estava longe de ser uma mulher que seguia um padrão comportamental da época, o quanto ela foi capaz de fazer coisas incríveis para o reino de Deus, o quanto ela foi capaz de ajudar o reino de Deus a florescer, e o quanto Paulo reconhece o trabalho dela, e ao mesmo tempo exige que eles, os romanos, possam recebê-la com a devida assistência, com devido amor e carinho.
Então, digamos assim, as saudações finais já começam com Paulo, recomendando àquela igreja Febe, esta mulher que vai provavelmente levar a carta e ao mesmo tempo tem a sua missão naquele lugar, e Paulo sabe que quando ela chegar ali, ela também vai abençoar a igreja de Roma. Ela não vai ser só cuidada por aqueles que estão em Roma, mas Paulo sabe o que aquela mulher é capaz de fazer também por aquela igreja em Roma. Depois de fazer a recomendação, o que acontece? Paulo, ele faz uma série de cumprimentos. Ao todo, ele cumprimenta 26 pessoas. Essa é a parte do texto que você se pergunta, não é? Puxa vida, parece que eu encontrei uma genealogia agora de cumprimentos, né? Aquele tipo de texto que você vai lendo, cumprimentando, tá, vai, pô, eu quero ver Bíblia. Cumprimento, aquele momento que você diz assim, puxa, isso aqui podia sair, né? Por que eu tenho que saber disso, né? É aí que a gente perde a beleza do texto, quando a gente faz esse tipo de observação. Paulo está dizendo muita coisa para mim e para você hoje. Paulo está dizendo para mim e para você que Roma não era uma abstração na mente dele. Roma não era feita de uma ideia. A igreja em Roma não era uma ideia. A igreja em Roma tinha nome. Ele sabia a história de pessoas, e sabe o que é mais curioso? Ele nem tinha ido lá. Ele nem conhecia essas pessoas pessoalmente, nem conhecia a igreja em Roma. Mas ele já sabia quem eram as pessoas que estavam ali, conhecia as suas histórias. Meus irmãos, vivemos tempos difíceis, tempos em que pastores não conseguem mais observar a sua membresia como prioridade. A preocupação é com a ideia abstrata da igreja. Como eu faço a igreja crescer? E essa igreja é uma abstração da mente dele. Ele cuida dessa abstração que está na mente dele. Ele cuida desta ideia, igreja, membresia que está na cabeça dele. Que ele pensa como um bolo que põe para assar e vai crescendo, 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 até ficar um bolo maravilhoso, gigantesco, lindo, e que ele quer mostrar para todo mundo, olha o bolo maravilhoso que eu fiz. Paulo não está diante de uma abstração. Paulo não está diante de uma igreja que existe na cabeça dele como uma ideia. Paulo está se referindo a pessoas com nome, pessoas com situações, e se você observar os 26 cumprimentos que Paulo faz, em alguns momentos, na maioria das vezes, ele chega a ser detalhado, ele chega a explicitar o porquê ele está sendo grato e o porquê ele está cumprimentando. Essa é a primeira coisa que deve, em primeiro lugar, nos fazer observar para os cumprimentos de Paulo e não simplesmente passar batido como se ele não estivesse dizendo alguma coisa. Segundo, não somente os cumprimentos revelam que Paulo está lidando com a videira muito mais do que com a treliça, de que Paulo está preocupado muito mais com as pessoas daquela igreja do que com a instituição em si. Paulo também nos ensina com estes cumprimentos a pluralidade da igreja. Quando você vê essas 26 pessoas ali, Paulo cumprimentando elas, você percebeu que tipo de pessoa Paulo está cumprimentando? Você acha que Paulo está cumprimentando uma igreja de surfistas aqui, só de surfistas? Você acha que Paulo está cumprimentando uma igreja só de empresários aqui? Você acha que Paulo está cumprimentando uma igreja só de pobres? Você acha que Paulo está cumprimentando uma igreja só de viúvas? Você acha que Paulo escolheu um nicho da sociedade e agora está cumprimentando um nicho da sociedade? Não, isso aqui está tudo misturado. Se você prestou atenção nas 26 pessoas, você vai encontrar entre elas escravos, você vai encontrar entre elas senhores, você vai encontrar entre elas mulheres e homens, você vai encontrar entre eles raças distintas, judeus e gentios. Você vai encontrar missionários envolvidos ali, mas você vai encontrar gente da família imperial, gente influente no Império Romano. Paulo está cumprimentando todo mundo daquela igreja, e ele está revelando para mim e para você o quanto a igreja de Roma era rica em termos de diversidade. Nossas igrejas hoje, elas adotam um modelo, na maior parte das vezes, que é o modelo de uma unidade homogênica. Elas escolhem um nicho, escolhem um grupo para falar.
escolhem exatamente a quem elas vão se dirigir, e fala ao coração dessas pessoas de acordo com as afinidades delas. São uma igreja de afinidades, igrejas focadas exatamente em reunir pessoas que têm algo em comum, pessoas que pensam absolutamente diferentes, que são completamente diferentes, não convivem juntas. Mas Paulo nos dá uma grande lição. Paulo nos mostra que ele está diante de uma igreja plural, de uma igreja que não fala só para um grupo, de uma igreja que se une, que se ama, sendo tão diferente, sendo tão diversificada. Naturalmente, você vai perceber que não só há diferença de raça, judeu e gentil, não só há diferença, por exemplo, de condição social, gente mais pobre, gente como escravo, senhores, gente que faz parte da família imperial de Roma, mas você vai ver diferença de gênero. Paulo se dirige a homens e mulheres. Paulo cita 9 mulheres, das 9 mulheres, 4 mulheres que ajudaram arduamente o ministério na igreja em Roma. Naturalmente você deve estar pensando assim: Jonas, o que Paulo está querendo dizer com a pluralidade da igreja? Primeira coisa, a pluralidade, ela é antagônica. A pluralidade da igreja não aceita a igreja focada em uma homogeneidade. A igreja não foi feita para ser a igreja de um tipo de pessoa. A igreja de Cristo Jesus, ela deve ser aberta para todas as pessoas, e todas elas devem estar ali dentro. Alguém aqui mais pós-moderno pode simplesmente estar aqui dizendo: yes, era isso que eu queria, uma igreja plural. Mas, meu irmão, o inferno também é cheio de pluralidade. A comunidade que vai para o inferno também é plural. Tem pessoas com raças distintas, pessoas de gêneros distintos e pessoas com as condições as mais distintas possíveis. O inferno também tem pluralidade. A gente pode louvar a Deus pela pluralidade do inferno. Amém, meus irmãos? Porque a pluralidade é obra da criação de Deus. Ninguém pode quebrar a pluralidade. Mas a pluralidade da igreja, ela é um milagre, meus irmãos. Ela não é só um dado da criação. Ela é um milagre. E o milagre dessa pluralidade está no fato de que ela não é a pluralidade pela pluralidade. Ela é a pluralidade na unidade em Cristo Jesus. Observe agora, rapidamente, versículos 3, por exemplo. Observe o versículo 3. Diz: cumprimentai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Observe agora o versículo de número 7. Cumprimentai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais se destacam entre os apóstolos. Entenda aqui os apóstolos no sentido mais geral, tá certo? Não o ofício apóstolo, mas aqueles que são missionários. Então Paulo está dizendo que eles estavam em Cristo antes de mim. Observe agora o versículo de número 9. Cumprimentai Urbano, nosso cooperador, em Cristo. Observe o versículo 10. Cumprimentai Apeles, aprovado em Cristo. 4 vezes, pelo menos, Paulo enfatiza toda a obra deles, não por eles mesmos, mas a obra deles toda em Cristo Jesus. Não bastasse isso, você vai ver, por exemplo, 5 ocorrências de Paulo chamando a atenção de que todos eles estavam fazendo no Senhor. Observe, por exemplo, o versículo de número 8. Cumprimentai Ampliato, meu amado, no Senhor. Não é que Paulo está dizendo assim, eu amo ele porque eu amo. Paulo dizendo, eu amo no Senhor. Existe algo que me une a ele. Existe algo que me une a este irmão. Mais do que a minha afinidade, mais do que o meu gosto. O que me une a ele é o Senhor. Versículo de número 12, por exemplo. Melhor dizendo, 11. Cumprimentai Herodião, meu parente, cumprimentai os da família de Narciso, que estão no Senhor. Versículo 12. Veja, 2 vezes, ele enfatiza 2 vezes, cumprimentai Trifena e Trifosa, que trabalham no Senhor, no Senhor. Cumprimentem a amada Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Versículo de número 13. Cumprimentai Rufo, eleito no Senhor. Então Paulo está chamando a atenção para uma pluralidade, sim,
mas uma pluralidade que é defendida exatamente pela unidade em Cristo Jesus. São todos eles diferentes, são todos eles diversos na sua maneira de pensar, mas todos eles estão aliançados, porque todos eles têm algo em comum, todos eles estão no Senhor. O que nos interessa aqui não é ser meramente plurais, o que nos interessa aqui não é meramente sermos diferentes, não é a diferença pela diferença. Não somos aqui como os pós-modernos, não é? Idólatras da diferença. A gente não está preocupado com a diferença o tempo todo, estabelecer a diferença. O que a gente quer é a diferença manifesta na unidade do corpo de Cristo, que só aparece quando todos aqueles que são diferentes são unidos em Cristo Jesus, estão no Senhor. Bom, tudo isso nos leva para o motivo da exortação de Paulo. A exortação está do versículo 17 ao versículo de número 20. Então, depois de ter cumprimentado todos os irmãos, Paulo faz uma exortação. Nesta exortação, Paulo oferece 3 conselhos em primeiro lugar. 3 conselhos para a igreja lidar com falsos mestres. Primeiro conselho, versículo 17, parte A, ele diz assim: Irmãos, exorto-vos que tenhais cuidado com os que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que aprendestes. Primeiro conselho de Paulo: sejam vigilantes, tomem cuidado com os falsos mestres. Por quê? O que o falso mestre produz? A distopia. O que o falso mestre produz? A dissonância. O que o falso mestre produz? O ensino enviesado. O que o falso mestre produz? Aquilo que todos os falsos mestres que têm a sua descendência da linhagem da serpente produzem todas as vezes que vão ensinar. Não é bem assim que diz a palavra de Deus. Ela diz assado. Mas como a palavra de Deus diz? Esse é o ponto. Não diz o que ela está dizendo, mas usa as Escrituras, distorcendo as Escrituras, para que elas digam não o que ela diz, mas o que eles dizem, para o seu bel prazer, para cumprir os seus próprios objetivos. Então, o primeiro conselho que Paulo está dizendo àquela igreja, exatamente para que ela não perca a unidade, para que ela continue assim, diversificada como ela é, que ela continue plural como ela é, e que ela permaneça na unidade do Senhor como ela está. Para que ela não quebre essa unidade, em primeiro lugar, ela precisa levar em conta o cuidado, a vigilância com o falso ensino. O compromisso não é só dos presbíteros da igreja, o compromisso é de todos os membros da igreja. Todos nós somos obrigados a zelar pela sã doutrina. Por isso não podemos aceitar de forma alguma qualquer ensino que não seja proveniente das Escrituras, porque ensinos que não são provenientes da Escritura, eles matam. E esse é o problema. Segundo o conselho de Paulo, versículo de número 17, a parte B, a que a gente não leu: afastai-vos deles. Paulo não está dizendo assim para você: você encontrou um falso mestre, que legal, tente evangelizar ele. Está dizendo: você encontrou um falso mestre na igreja, puxa, se aproxime dele, faça um carinho nele, tente aproximar ele da verdade do evangelho. Paulo não está dizendo para você, digamos assim, ser diplomático com o falso mestre. Paulo está sendo claro, ele está dizendo: afaste-se dele. Então a segunda coisa que Paulo ensina em termos de conselho para aquela igreja é: se distancie. Se distanciar do falso mestre, se distanciar daquele que não ensina conforme as Escrituras, aquele que tem segundas intenções. A pergunta é: por que se distanciar? Porque é contagioso. A gente acha que é inofensivo, porque o falso mestre, ele nunca vai se apresentar como a lógica de alguém que quer destruir a igreja. Ele não vai dizer assim para você, ele não vai se encontrar com você e dizer assim: vamos tomar um café, para nós discipularmos e conhecermos um pouco da palavra de Deus.
E aí quando você se encontra para tomar um café, ele diz assim, olha, eu tenho um grande plano, eu quero destruir a igreja. Eu quero acabar com todo mundo, eu quero acabar com a harmonia de todo mundo. Eu quero, em primeiro lugar, eu quero colocar ali toda a nocividade, tudo que tem de ruim eu quero colocar nessa igreja. Eu quero virar essa igreja um inferno. Você acha que ele vai dizer isso para você? Não, ele é piedoso. Ele vai ser carinhoso. Ele vai ser amoroso no falar. Por isso que é um falso mestre. Porque ele tem que te enganar. Se ele não for da ordem do engano, a gente simplesmente se afasta. A gente só se aproxima do falso mestre porque ele fala doce. A gente só se aproxima do falso mestre porque ele é atrativo, porque ele fala o que a gente quer ouvir. Ele diz o que a gente precisa ouvir, não aquilo que a gente precisa ouvir, mas aquilo que a gente gosta de ouvir. Então a primeira coisa que Paulo está dizendo é: afaste-se do falso mestre. Ele é como a sereia, e a sua palavra como o canto da sereia. Se você ouvir o canto da sereia, esse será o seu problema, porque o canto da sereia vai seduzir você, e depois de seduzido, você já não tem mais forças para ir contra a sedução do canto da sereia. Então a primeira coisa que Paulo está dizendo é: não é que eu não confio em você, só não fique perto, se afaste. Então a distância é o segundo conselho de Paulo. Terceiro e último conselho de Paulo, versículo de número 19, parte B, ele diz: sejais sábios em relação ao bem, mas puros em relação ao mal. Quando a gente lê num segundo momento essa passagem, a gente estranha o que Paulo está dizendo. Peraí, eu tenho que ser prudente quando diz respeito ao bem, mas quando eu estou diante do mal, eu tenho que ser como uma criança. Se a gente fosse traduzir literalmente, eu tenho que encarar o mal como uma criança encara o mal. Então isso quer dizer que eu teria que, ser puro diante do mal. Paulo está dizendo, é isso mesmo. Como é que uma criança se comporta diante de um monstro? Ai, que legal, deixa eu te dar um abraço. Não, ela foge. É essa pureza da criança, que diante do mal, ela não vai questionar. Ah, ele não é tão mal assim. Ah, eu acho que não preciso me afastar. Eu acho que isso aqui eu consigo separar bem as coisas. Eu sou maduro o suficiente. Eu posso ouvir algumas coisas e não ser afetado por elas. Sabe? Esse tipo de desconfiança de que você pode lutar contra uma heresia, de que você pode lutar contra um falso ensino, de que você pode resistir às tentações de um falso ensino. É disso que Paulo está dizendo. A sua confiança em você mesmo, no seu taco, de que você vai conseguir resistir à sedução do discurso satânico, à sedução do discurso de um falso ensino. O que Paulo está chamando a nossa atenção é para o fato de que nós não somos fortes o suficiente para resistir às artimanhas do discurso dos falsos mestres. Por isso a gente deveria ser sábio em conhecer o bem e diante das astúcias da serpente, a gente ser capaz de cortar a conversa e continuar a nossa vida. Como seria a vida de Adão e Eva se eles não tivessem dado conversa à serpente no jardim? Então, o conselho de Paulo é: sejam vigilantes, sejam cuidadosos. Segundo lugar, mantenham a distância dos falsos profetas e dos falsos mestres. Terceiro lugar, sejam prudentes, e ser prudente é diante do mal, não titubear, não confiar no seu próprio taco, não acreditar que você é autossuficiente para lidar com todas as questões relacionadas ao mal, de que diante do mal a gente precisa ter uma reação peremptória, é clara e precisa. Diante do mal a gente tem que fugir. Essa é a nossa grande tentação. Mas Paulo não termina apenas nos dando 3 conselhos nessa exortação. Paulo ele também nos oferece 3 critérios para você testar a ortodoxia de um falso mestre. E elas podem ser expressas em 3 perguntas. Por exemplo, quando você lê o versículo de número 17, ele dizendo: exorto-vos que tenhais cuidado com os que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que aprendestes. Paulo está dizendo mais ou menos assim para mim e para você. Faço uma pergunta: é o ensino dele ou dela respaldado pelas Escrituras? Essa pessoa que está ensinando, essa pessoa que está falando, tem respaldo bíblico? Onde está nas Escrituras isso que está sendo dito? Está fundamentado nas Escrituras ou está indo contra o que as Escrituras dizem? Se vai contra o que as Escrituras dizem, meus irmãos, a gente está diante de uma falsa doutrina.
Segundo, não só o critério bíblico, mas a gente precisa de um critério doxológico, um critério que glorifique a Deus. A pergunta que você tem que fazer é o seguinte: esse ensino que o irmão e a irmã trouxe hoje aqui, esse ensino, ele glorifica a Deus? Se ele não glorifica a Deus, se ele não traz mais glória para Deus, se ele não faz Cristo ser mais amado pelas pessoas, se ele não faz as pessoas amarem mais a Jesus e sua palavra, então esse ensino provavelmente é um falso ensino. Terceiro, veja o que Paulo diz: porque eles não servem a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios interesses. Um falso mestre, ele não vai ensinar algo visando o crescimento de sua congregação. Todo o seu ensino visa o seu próprio ventre, para usar a expressão literal que Paulo usa aqui. Tudo o que ele faz é para o seu próprio estômago, tudo o que ele faz é para si mesmo, tudo o que ele faz é voltado para a sua própria necessidade. Ele não está pensando na igreja, ele não está pensando nas pessoas à sua volta, a única coisa que ele pensa é nele mesmo, ele não pensa em Cristo Jesus. Por isso a grande pergunta que tem que se fazer é: este ensino glorifica mais a quem? Se glorifica mais a Cristo, se faz as pessoas amarem mais a Jesus e sua palavra, estamos diante de um ensino verdadeiro das Escrituras, mas o contrário, meus irmãos, deve ser rechaçado. Terceiro e último critério é o critério ético. Esse ensino promove a saúde espiritual da igreja? Ou ele é só mais uma discussão teológica sobre quantos anjos cabem na cabeça de uma agulha, ou se Adão tinha um umbigo ou não? Esses ensinos, eles fazem alguma diferença na vida da igreja? Esse ensino faz alguma diferença na vida das pessoas? Esse ensino faz bem para a comunidade, traz saúde para a vida da igreja? Ou esse ensino só traz dissensão, só traz divisão, só traz contenda, só traz conflito? Meus irmãos, Paulo está dizendo: um falso mestre, ele não está preocupado em unir a igreja, ele está sempre preocupado em dividir a igreja. Por último, o versículo de número 20, Deus mesmo dá o exemplo de como se deve lidar com o falso mestre. Deus não é nada diplomático com Satanás. Ele não diz assim: Satanás, vamos conversar o seguinte, você fica até aqui e não faz mais nada, tá? E me deixa em paz um pouco, tá bom? Gente, não tem conversa de Deus com Satanás. Não tem batalha entre Deus e Satanás. Deus não sai sangrando em batalha com Satanás. Isso você só vai encontrar lá no gibi do Frank Peretti, esse mundo tenebroso, essas coisas de obra de ficção. Deus não sangra em batalha. Então você não vai ver Deus discutindo com Satanás o seguinte: olha, me dá uma semana de folga. Não, você não vai ver Deus discutindo com Satanás. A Bíblia diz no versículo 20, e o Deus de paz, Ele é um Deus de paz, mas Ele não faz a paz se reconciliando com Satanás. Ele faz a paz destruindo o mal. Uma igreja só pode ter paz se ela aprender a destruir o mal. Ela não pode contender com o mal. Ela não pode conviver com o mal. Ela não pode reconciliar-se com o mal. Não há paz na reconciliação com o falso mestre. Não há paz na reconciliação com o falso ensino. Não há paz na reconciliação com a maldade. Com a maldade, a igreja deve agir de forma pura, como as crianças agiriam, fugindo do mal e jamais aceitando conviver com qualquer tipo de maldade, com qualquer tipo de vileza. Então, Paulo é claro quando diz: e o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então Paulo está dizendo: vocês estão lutando contra Satanás, vocês estão lutando contra todos os agentes que querem dividir a igreja de Cristo Jesus. Mas Paulo está dando àquela igreja a esperança final, que é aquela de que o próprio Deus esmagará Satanás, o próprio Deus também trará paz, destruindo de uma vez por todas a obra de Satanás, e isso ele já fez por meio de Cristo Jesus, e vai fazer até o fim de toda a história da redenção, de toda a história da salvação. Caminhando para a conclusão, como Paulo faz o desfecho dos seus cumprimentos? Novamente nessa segunda parte,
fazendo novos cumprimentos, mas agora não são cumprimentos de Paulo. Quais são os cumprimentos que vêm agora? São os cumprimentos dos seus cooperadores. Cooperadores de Paulo conhecem pessoas da igreja de Roma e Paulo dá a eles a oportunidade de eles, naquele fim de carta, cumprimentar aqueles irmãos que estão em Roma. 8 cooperadores de Paulo cumprimentam os membros da igreja em Roma, inclusive Tércio, que serve a Paulo como amanuense, aquele que enquanto Paulo está ditando a carta aos romanos, ele está ali escrevendo aquilo que Paulo está ditando. Então Paulo permite que ele naquele momento possa falar até em nome próprio, dizendo, eu, Tércio. Então, primeira coisa que a gente tem que observar aqui, quando Paulo abre para o cumprimento dos seus cooperadores, o terceiro ensino dessa noite, Paulo está ensinando para a gente que não se faz a igreja sozinho. Paulo não é o pastor de uma igreja sozinho. Paulo entende que a igreja de Cristo Jesus é um trabalho cooperativo. Por que a gente insiste no trabalho desta igreja como um trabalho baseado na pluralidade de presbíteros? Para que a liderança da igreja seja uma liderança cooperativa, seja fruto de mútua cooperação. Ninguém pode fazer a obra de Deus sozinho, não é recomendável fazer a obra de Deus sozinho. Se alguém vai para para um lugar ainda não, onde o evangelho ainda não chegou, e ele vai sozinho lá, arrancar água da pedra, ok, ele é um missionário. Mas meus irmãos, nós não estamos numa selva. Nós estamos no meio de uma cidade com um monte de pessoas que conhecem o evangelho, mas que não estão conseguindo viver a pluralidade da igreja, porque simplesmente a própria liderança da igreja se tornou o reino de senhores. Ninguém pode fazer a obra de Deus sozinho, meus irmãos. Se você quer realizar algo, meu irmão, se você quer realizar algo, minha irmã, para Cristo Jesus, a primeira coisa que você tem que se perguntar não é o que você vai fazer, é com quem você vai fazer. Porque quando você quer fazer alguma coisa na igreja, você quer fazer sozinho. Porque você não consegue reunir pessoas à sua volta? Porque não cativar pessoas à sua volta? Porque não envolver pessoas nesse projeto de crescimento e de abençoar pessoas e de abençoar a igreja de Cristo Jesus? Porque tem que fazer as coisas sozinho? Porque tem que construir algo sozinho? Não, meus irmãos. Paulo está nos dando exemplo de que a obra de Deus é feita em cooperação. E isso ele faz do versículo de número 21 ao versículo de número 24. E conclui com os versículos 25 a 27, agora retomando a palavra para si, oferecendo aquilo que a gente tem chamado aqui de doxologia, que é a glorificação a Deus. E é assim que Paulo encerra a carta aos Romanos. Paulo diz, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Cristo Jesus conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos antigos, mas agora manifesto e dado a conhecer a todas as nações por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para conduzi-las à obediência da fé, ao único Deus sábio, seja dada glória para tudo sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. A doxologia de Paulo também é tríade. Paulo, em primeiro lugar, no versículo de número 25, diz o que o Evangelho faz. E aqui a gente encontra algo surpreendente. Ele confirma. Quem foi que disse que o Evangelho é apenas a porta de entrada para a caminhada com Cristo? Paulo está se dirigindo àquela igreja que conhecia o Evangelho, mas que precisava saber que o Evangelho também confirma. Que o Evangelho não é só algo que a gente entende, mas é o poder de Deus que confirma ao longo do nosso caminho que nós fomos convertidos pela palavra da pregação do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Essa é uma palavra para pecadores como nós, para gente que está aqui pecando contumazmente e que se pergunta, Senhor, será que eu sou crente? Será que eu sou salvo? Será que eu sou redimido? Será que eu sou regenerado? Que tem dúvidas por conta dos seus pecados, porque tem dúvidas por conta
da sua maneira de conduzir a sua vida hoje, nada conforme o exemplo de Cristo Jesus, e que se pergunta: será que eu não sou uma farsa? Meu irmão e minha irmã, você que nessa noite se considera uma farsa, porque não consegue acreditar mais que o Evangelho te alcançou, é esse Evangelho que um dia queimou seu coração que você precisa para confirmar uma vez mais a fé que um dia salvou você. O Evangelho não é só uma introdução à vida cristã, ele é a manutenção da vida cristã no caminho da graça de Cristo Jesus. Por isso você, meu irmão, você, minha irmã, precisa ouvir o Evangelho o tempo todo. Não importa quantas vezes você já ouviu o Evangelho, não importa quanto tempo você está na igreja, se hoje você está em pecado, o que você precisa é do Evangelho da graça de Cristo Jesus. É só o Evangelho que vai te colocar de joelhos, é só o Evangelho que vai quebrantar seu coração, é só o Evangelho que vai confirmar a palavra de Deus em sua vida, é só o Evangelho que vai colocar diante de você as verdades que foram um dia anunciadas e cridas por você. É só o Evangelho que vai confirmar que você é um filho de Deus, a despeito dos pecados que você tem vivido. E sem essa confirmação, meus irmãos, a vida cristã se torna um grande fardo a ser carregado todos os dias. O fardo do legalismo, o fardo das nossas obrigações não correspondidas, das expectativas bíblicas que a gente impõe e não consegue de forma alguma corresponder. É só a pregação do Evangelho de novo que vai poder libertar você desse sentimento de farsa, desse sentimento de culpa, de que o Evangelho de Cristo Jesus não foi suficiente para te salvar de si mesmo e dos seus pecados. Então a primeira coisa que Paulo diz: aquele que é poderoso para vos confirmar. O que o Evangelho então faz? Ele confirma, ele sustenta os crentes no caminho do Evangelho. Segundo, versículo 25b, principalmente. Segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Note, Paulo diz meu Evangelho e pregação de Cristo Jesus. Meu Evangelho para Paulo aqui não é outro Evangelho senão Jesus Cristo. Se eu pudesse dizer com outras palavras o que Paulo estava dizendo aqui, eu diria exatamente assim: segundo o meu Jesus e a pregação de Jesus Cristo. Para Paulo, o Evangelho é Jesus Cristo. A boa notícia é Jesus Cristo. Então, quando ele se apropria do Evangelho, ele se apropria como aquilo que lhe foi dado por Deus. O Evangelho nos foi dado por Deus, o Evangelho é teu Evangelho, e você precisa cuidar desse Evangelho, você precisa regar esse Evangelho no seu coração, precisa usar esse Evangelho todos os dias, porque ele é o único remédio da nossa ansiedade, o único remédio da nossa angústia, o único remédio que atende às nossas necessidades quando nós não nos satisfazemos com nada à nossa volta. É o Evangelho que é Jesus. Então o Evangelho não só confirma, mas Paulo faz questão de falar do que o Evangelho é, e o Evangelho é Cristo Jesus, o Evangelho é a palavra da salvação de Cristo Jesus. Mas não apenas isso, como Paulo termina com o último e derradeiro versículo, e com ele a gente encerra a nossa exposição de hoje. Vimos o que o Evangelho faz, o que o Evangelho é, mas agora Paulo termina dizendo o que o Evangelho revela. O Evangelho revela o mistério. E a pergunta é: qual o mistério? Qual é o mistério que o Evangelho revelou? O mistério de que o povo de Deus é maior do que o povo de Israel. O mistério revelado é Cristo Jesus como a grande pedra, o grande fundamento, do qual nasce dele o povo de Deus. Não só judeus, mas gentios, porque não só aqueles que receberam a lei, mas aqueles que não receberam a lei e creram em Jesus. Estes sim, não importam se com lei ou sem lei, aqueles que creram em Cristo Jesus se tornaram povo de Deus.
E esse é o grande mistério da obra divina. O mistério de que o povo de Deus que somos nós, este povo é determinado não por uma afinidade, não por uma especificidade, não por uma raça, não por sexo, não por condição social, mas porque crê em Cristo Jesus. Então isso significa que somos um povo. Se somos um povo, pertencemos, portanto, a um Senhor, pertencemos a uma comunidade, pertencemos, portanto, a um reino. Eu me dirijo neste final de sermão a todos vocês que são povo de Deus, todos nós que somos povo de Deus, que não éramos povo, mas agora somos povo de Deus, somos o mistério revelado. A pergunta é se vivemos esse mistério. A pergunta é como vivemos esse mistério. Como você vive a sua vida? Você pode viver a sua vida cultivando as relações mais profundas com a sua família sanguínea. Você pode viver as relações mais profundas com aqueles que você cresceu desde pequeno. Você pode criar laços profundos no mundo da vida, com pessoas incríveis neste mundo. Mas nada é mais glorioso na experiência de um regenerado do que a experiência dele com o povo de Deus. Será que você pode olhar para a pessoa? Não estou falando para você olhar para a pessoa do lado agora não, pelo amor de Deus, não faça isso, você vai me matar do coração. Mas será que você pode olhar para as pessoas à sua volta aqui e perceberem que, apesar das diferenças, há algo em comum? E que esse algo em comum é porque esse seu irmão e essa sua irmã, você não consegue enxergá-los, senão em Cristo Jesus. E se estamos todos em Cristo Jesus, que tipo de comprometimento é o comprometimento que a gente tem aqui? Não poderia ser outro, meus irmãos, senão aquele comprometimento que o rei teve com o seu povo, de dar a sua vida por ele. O quanto a gente tem dado nossa vida pela nossa comunidade, pela nossa igreja. Ela revela o mistério. Sabe aquela coisa que dá paz? Que no meio da vida, puxa, minha vida não faz o menor sentido, minha família, nossa, eu olho, eu falo, Senhor, eu vejo tantos problemas, eu vejo tantas dificuldades, eu olho para a minha volta, olho a minha história toda, mas, puxa, quando eu estou aqui, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Aqui eu entendi onde eu estou nesse mundo, por que eu estou aqui. Quando a gente faz parte do corpo de Cristo, a gente descobre uma coisa preciosa, que não existe evangelho para uma pessoa só, que ninguém vive o evangelho sozinho, de que o evangelho não foi para ser pregado e anunciado apenas para indivíduos, mas o evangelho é aquilo que nutre uma comunidade. Você jamais será um crente de verdade se você não estiver partilhando da comunhão e da submissão a uma membresia. Se hoje você está aqui e não é membro de nenhuma igreja, você pode dizer com todas as suas letras, eu sou um cristão, mas você não tem nada que garanta que você é um cristão, porque aquilo que era mais importante, que mais sinalizaria, não só para o reino de Deus, mas para o mundo, que você é um cristão, você não tem um povo. Onde está teu povo? Ah, pastor, eu sei lá, eu estou meio decepcionado com as igrejas, eu venho de um monte de igreja, já vi tanta coisa, pastores me decepcionaram, irmãos me decepcionaram. Você acha que eu vou olhar para você e dizer assim, coitado? Não, eu tenho pena também deles, que tiveram que aturar você. Você também é um problema. Você não sabe disso. Mas você é um problema. E esse é o nosso maior problema. Não nos enxergamos como um problema. Não somos uma igreja de pessoas saudáveis. Somos uma igreja de pessoas doentes.
Isso aqui está cheio de gente doente. Todo mundo aqui é muito esquisito. É muito esquisito, a começar pelo pastor da igreja. Somos pessoas estranhas, fazemos coisas estranhas, cometemos coisas esquisitas, quebramos protocolos, erramos, falhamos. Mas você já parou para imaginar como a gente perde amor, caridade, graça, quando o nosso irmão falha, quando o nosso irmão erra? Mas se você não consegue suportar isso, você só consegue dizer isso: eu sou um cristão. Mas você não sabe o que é ser povo de Deus. Você ainda não sabe o que é o ponto final nessa história. O que é um mistério revelado. Quando todas as coisas fazem sentido. Quando você está no meio da igreja de Cristo Jesus, sendo parte de uma igreja. Por isso, meu irmão, minha irmã, minha exortação para você que não é membro de nenhuma igreja, que está hoje aqui, não é para que você seja membro desta igreja aqui. Se você quiser ser membro desta igreja aqui, amém. Deus te abençoe. Você vai lidar com muito louco aqui nessa igreja. Mas, minha oração é para que você não saia daqui acreditando que você chegar aqui, ouvir uma palavra gostosinha e depois ir embora para sua casa, você cumpriu a sua obrigação como filho de Deus. Não, meu irmão, não, minha irmã. Você está em falha no discipulado cristão. Não existe discipulado sem comprometimento com o povo de Deus. Se você ama Jesus, você não vai rejeitar sua noiva. Que coisa estranha. Imagina, você, né, aquele tipo de situação, né? Você encontra um casal, você conhece bastante o rapaz, mas a moça, você não vai com a cara dela. Fala assim: olha, não gosto dessa pessoa com quem você está se relacionando. Então, se você quiser vir na minha casa, pode vir, mas não traga ela. Como assim? Como assim? Você quer Jesus, mas não quer a noiva? Como assim você quer Jesus, mas não quer aquela que ele morreu e deu sua vida por ela? Como assim você quer Jesus sem a noiva? Não tem Jesus sem noiva não, meu irmão. Não tem Jesus sem noiva não, meu irmão. Se você quer Jesus sem o noivo, você quer um outro Jesus, um Jesus genérico. E esse Jesus genérico que é falso, que é um falso Jesus, ele tem uma comunidade também plural. E ela é infernal. Essa comunidade infernal, que é também plural, que também tem suas leis, que também é um povo, ela reflete a natureza desse falso Cristo. Mas a natureza daqueles que foram chamados para seguir Jesus é a natureza daqueles que amam Jesus, mas também amam sua noiva. Que você tenha críticas à igreja, amém, mas faça elas de dentro, não faça elas de fora. Não seja leviano ao ponto de olhar para a noiva de Jesus de fora, sem sofrer junto com ela. Vamos orar, meus irmãos, para que Cristo nos ajude.